Quarta-feira absolutamente decisiva para Rogério Ceni no São Paulo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar sobre a chance real de demissão em caso de tropeço. Bora repercutir a classificação do Palmeiras para a final do Mundial. Entrevista bem bacana de Abel Ferreira, admitindo que chegou a passar por 3 entrevistas antes de fechar com o Verdão. Por falar em Palmeiras e Mundial, detalhes sobre a explosão em Abu Dhabi. Tem ainda informações importantes sobre a busca do Corinthians por um novo técnico. Renato Kaiser é, enfim, jogador do Fortaleza. O Santos conseguiu rescindir com 2 jogadores que estavam fora dos planos do Fábio Carille. Trazemos novidades importantes sobre Ronaldo Fenômeno e o Cruzeiro, além de uma série de outras notícias. Você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder nada, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se curtiu o vídeo também deixa like, beleza? Bom, bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E quarta-feira é dia de muitas opções. Tem jogos da pré-Libertadores, do Campeonato Paulista, São Paulo e Santo André, do Campeonato Carioca com o Vasco e a Portuguesa do Rio. Tem a minha Portuguesa em campo também no Campeonato Paulista da Série A2. Enfim, abra agora mesmo o link que eu vou deixar na descrição, ou melhor, no comentário fixo. Você clica lá, vai abrir o site da 1xBet, faz seu cadastro. Na hora do depósito, não esquece de colocar o Nicola como bônus para ter direito a 100% do valor daquilo que você depositar. Fechou? Bom, bora começar a contar as coisas do vídeo de hoje, começando com um giro de notícias. E a primeira informação é sobre a Supercopa do Brasil. Nessa segunda-feira, o Rodrigo Caetano esteve aqui e defendeu a ideia de que a final da Supercopa entre Galo e Flamengo aconteça no Mineirão, até porque o Atlético é campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro. A ideia da CBF é completamente diferente. Ela vai esperar até essa quarta-feira por uma posição final do governo do Distrito Federal. Se houver autorização para público, o jogo vai ser disputado em Brasília no dia 20. Caso contrário, deveremos ter essa partida disputada ou em Goiânia ou em Cuiabá. Seguindo com as notícias, contar que o Neymar deve reaparecer com a camisa do PSG nessa sexta-feira em jogo do Campeonato Francês contra o Rennes, também na França, obviamente. Dessa maneira, ele antecipa em 5 dias sua volta. O Neymar esteve contundido desde o fim do ano passado. A previsão é de que ele reaparecesse no confronto da Champions, marcado para a próxima semana contra o Real Madrid. O Neymar deve ganhar alguns minutos de jogo contra o Rennes para readquirir condição física e estar um pouco melhor para o confronto super importante contra os Galácticos. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro, que registrou prejuízo nos seus 2 primeiros jogos como mandante na temporada de 22. Detalhe importante, foram 10 mil pessoas no último jogo no Mineirão, prejuízo de 73 mil. Já na partida no Independência, um prejuízo de 58 mil reais somados. O Galo soma até agora 130 mil reais de déficit com seus jogos como mandante. A capacidade de arrecadação com bilheteria não foi suficiente para cobrir as despesas dessas partidas. Para completar o giro de notícias, contar que o Bahia rescindiu com mais um atleta, Luizão, que tinha vínculo até o fim dessa temporada. O volante, que foi pouco utilizado nos últimos tempos, vai se juntar a uma galera grande, como Gilberto, Rodriguinho, Juninho Capixaba, Nino Paraíba, Conte, entre outros, que deixaram o elenco na comparação com o time do ano passado. E para arrematar o giro, contar que Marcelo Cabo pediu demissão do Atlético Goianiense. Pois da boa campanha dele na temporada passada no Brasileiro, não resistiu a um início oscilante no Campeonato Goiano. 4 jogos com 2 vitórias e 2 derrotas. O Marcelo Cabo se antecipou ao movimento que poderia acontecer do Dragão e pediu demissão. Bora falar agora sobre Ronaldo Fenômeno, que em uma live lá no canal dele prometeu novidades importantes relacionadas a patrocínio. Ronaldo assegura que tem conversado com muitas empresas interessadas em estampar sua marca na camisa do Cruzeiro. Ótima notícia, até porque o Cruzeiro pré-Ronaldo não atraía visibilidade alguma. O único que bancava patrocínios era o Pedrinho BH, o cara que é um torcedor, um investidor, um aficionado pelo Cruzeiro, e era ele quem bancava através dos patrocínios uma ajuda. De acordo com o Ronaldo, notícias nos próximos dias devem chegar para noticiar ou para confirmar a aquisição de novos patrocinadores que vão injetar mais dinheiro, acelerando e ajudando no fluxo de caixa da Raposa. Para mudar de assunto, quero falar agora sobre o Santos,
que anunciou nessa segunda-feira, ou melhor, nessa terça-feira, por meio do presidente Andrés Rueda, ele noticiou lá no Twitter dele que 2 atletas não fazem mais parte dos planos do Santos, rescindiram seus contratos. O centroavante Rodrigão e o zagueiro Kleber Reis. Kleber, um dos piores negócios da história do clube, comprado por um caminhão de dinheiro do Hamburgo, chegou a render uma punição na FIFA. O Andrés Rueda, ainda como pré-candidato à presidência do Santos, precisou pagar essa dívida para que não se tornasse uma punição pesada à vinda da FIFA. Pois bem, Kleber Reis está se recuperando de contusão, teria que ficar mais um tempo, mas houve um acordo entre as partes. O Santos vai continuar bancando os salários dele enquanto ele estiver sob recuperação aos cuidados do médico Joaquim Grava. O caso do Rodrigão é um pouco mais simples, tinha vínculo com o Peixe até o fim do campeonato estadual, já tem um acordo com o Sport. O Santos se comprometeu a ajudar no pagamento de parte dos salários, mas ele já não está mais vinculado ao Santos, vai defender o Sport durante o campeonato estadual. Boas notícias, embora o torcedor do Peixe esteja aguardando por reforços à necessidade de melhoria do time. Santos que disputou 4 jogos no Campeonato Paulista e teve seu goleiro como destaque em 3 delas. João Paulo foi eleito o melhor em campo em 3 dos 4 jogos. Quero falar agora sobre Renato Kaiser, enfim, novo reforço do Fortaleza. Contei para vocês que o Luiz Taveira havia embarcado nessa segunda-feira para a capital cearense para tentar um acordo financeiro com o clube, o Leão do Pici. Entre Fortaleza e Atlético Paranaense já estava tudo certo desde a semana passada. O Fortaleza havia oferecido 8 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. O impasse se dava por conta dos salários. O Renato Kaiser ganhava 160 mil no Atlético, teve uma oferta para ganhar 200 mil no Fortaleza e exigia uma compensação maior, até por saber que alguns atletas no Fortaleza têm salários mais altos. Fortaleza acabou cedendo, o Renato Kaiser também baixou um pouquinho em relação ao que imaginava, contrato de 4 temporadas. Renato que foi artilheiro do Atlético Paranaense na temporada passada e peça importante na conquista do título da Sul-Americana. Bora mudar de assunto e falar sobre Palmeiras. Primeiro finalista do Mundial de Clubes, vitória por 2-0 contra o Al-Ahly do Egito. Cheguei a dar todos os detalhes num vídeo, até vou postar o card para que vocês possam clicar. Quero repercutir a entrevista pós-jogo do Abel. Ele fez algumas revelações interessantes. Para mim, a principal delas, quando ele conta que precisou passar por 3 entrevistas com dirigentes do Palmeiras até que fosse o escolhido. Ele deixou bem claro que os dirigentes do Palmeiras não confiavam no Abel e ele precisou mostrar para os dirigentes do Palmeiras que tinha capacidade de transformar esse time num time vencedor. E não só mostrou, como comprovou. Já são 2 títulos de Libertadores, uma Copa do Brasil e agora a vaga na final do Mundial de Clubes. Abel que chegou a dizer depois da partida que uma das coisas mais importantes para o sucesso de um trabalho é chegar a finais. E o Palmeiras tem conseguido. Outras curiosidades a respeito dessa entrevista. Abel chegou a convidar o Guardiola e o Klopp a trabalharem no Brasil. Ele fez uma reclamação pública de que daqui até o fim do ano não vai ter nenhuma semana cheia de trabalho. Então que se o Guardiola e o Klopp vivem reclamando da falta de tempo em relação ao calendário, que eles venham ao Brasil para saber o que é dificuldade. Não quis entrar em confusão com o técnico do Al-Ahly, que havia dito que engoliria o Palmeiras, acabou saindo o tiro pela culatra, o time dele foi amplamente dominado pelo Palmeiras, especialmente no primeiro tempo. Para arrematar, é legal lembrar, observar que em determinado momento da entrevista o Abel não cravou que fica até dezembro. Ele falou que pode sair antes do fim do seu contrato. Percebeu-se um clima meio chato e aí, para tentar contemporizar, o Abel falou que no Brasil demite-se técnico com enorme facilidade e que ele também não escaparia disso em caso de maus resultados. E você que está achando do trabalho do Abel, qual é a participação dele na classificação alviverde para a final do Mundial de Clubes? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Antes de mudar de assunto, só contar que horas depois da vitória do Palmeiras contra o Al-Ahly, lá em Abu Dhabi, palco do Mundial de Clubes, houve uma explosão. Não se sabe ao certo o que causou essa explosão. O que é importante contar é que essa explosão se deu a mais ou menos 15 quilômetros de onde está hospedado o Palmeiras. O foco dessa explosão se deu na região central, perto até de uma praia. O Palmeiras está bem afastado dessa região, perto do aeroporto, já na saída da cidade de Abu Dhabi. Todos os palmeirenses estão bem. Polícia, bombeiros fizeram isolamento da área e ainda não há mais desdobramentos, mais informações. Quem sabe durante o programa do Nicola, que começa daqui a pouquinho, por volta das 7, traremos esclarecimentos sobre essa situação, tá bom?
Para fechar o vídeo, bora falar a respeito da situação do Rogério Ceni. Contei para vocês, com exclusividade dias atrás, que o Rogério Ceni perdeu o vestiário, não só com atletas, mas também com funcionários. Tudo por causa da forma extremamente grosseira com a qual ele trata os atletas, os funcionários mais antigos, os funcionários atuais, enfim. O clima é muito ruim. E além disso, ainda há uma falta gigante de resultados. Nesse momento o São Paulo está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, 1 ponto conquistado em 9 disputados. É o segundo pior início da história do São Paulo em campeonatos paulistas. A pior campanha foi a de 1936. Lá se vão 66 anos desde que o São Paulo fez uma campanha ruim, e essa é tão ruim quanto. São Paulo faz nessa quarta-feira jogo fundamental contra o Santo André, que tem uma vitória, 2 empates e uma derrota nas 4 primeiras rodadas. Se o São Paulo perder para o Santo André, vai ser bem difícil imaginar que o Rogério Ceni continue. A pressão existe dentro do Conselho Deliberativo, entre torcedores e agora também internamente, entre atletas e também funcionários. O presidente Júlio Casares já foi avisado do clima de descontentação para com o trabalho do treinador. E se não for capaz de vencer o Santo André em casa, o São Paulo certamente vai se afundar na crise e pode acabar sobrando para o Rogério. Outra informação que eu contei com exclusividade para vocês nos últimos dias diz respeito à multa rescisória do treinador. Ao contrário da primeira passagem, quando ele recebeu 5 milhões de reais depois de ser demitido, dessa vez o Rogério vai ter direito a 2 salários em caso de demissão. O Rogério ganha na casa dos 800 mil reais por mês, ou seja, sairia com 1 milhão e 600 mil reais. Se dependesse do Rogério Ceni, ou melhor, se dependesse do Júlio Casares, do Belmonte e do Rui Costa, o Rogério prosseguiria. Mas um tropeço contra o Santo André pode determinar o fim da segunda passagem do maior ídolo da história tricolor, que anda com um filme bem queimado com a própria torcida. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir por agora. Espero que tenham curtido e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se. Se inscreve também no nosso canal de cortes, beleza? A gente posta os principais trechos dos vídeos para você não perder nada por lá. Abraço, tchau!